15. Dando a partida. Em pé na Ponte Neuf, no coração de Paris, olhe o rio Sena fluir entre imensas pedras brancas. Na margem, um homem está pescando com seu filho. O garoto acabou de pescar um peixe e seus olhos estão cintilando de alegria. Eu me lembro de uma longa caminhada com meu pai à margem do mesmo rio. Quando eu era da idade daquele menino. Ele estava me contando sobre meu avô, que costumava nadar no Sena. Mas, acrescentou, o rio era, agora, tão poluído que ninguém mais podia nadar nele. Mesmo os peixes tinham desaparecido. E hoje, apenas 35 anos depois, os peixes estão de volta. Talvez até seja possível nadar no Sena novamente. Foi necessário apenas parar de poluí-lo e o rio cuidou de si mesmo. Dada a oportunidade e tempo suficiente, ele purificou as próprias águas. Rios e riachos estão vivos. Como nós, tendem à homeostase, ao equilíbrio. Eles têm, de fato, um instinto para se curar. Como todas as coisas vivas, os rios estão em troca contínua com seu meio ambiente. Ar, chuva, terra, árvores, algas, peixes e o homem. E essa troca cria mais ordem, mais organização e, no fim, mais pureza. Somente águas paradas se tornam salobres. Elas tendem ao caos. A morte é, realmente, o oposto da vida. Não há mais troca com o exterior. Na morte, a criação de equilíbrio e a constante reconstrução da ordem, que define a vida, se rendem à decomposição. Mas, enquanto as forças naturais estão ativas, elas protegem contra a decomposição. Lutam pela ordem, pela coerência e até mesmo pela pureza. Aristóteles pensava que cada forma de vida tinha uma energia, uma força, a que chamou de entelequia ou auto realização. Ele falou, inclusive, do dever que todas as coisas vivas têm de alcançar a autorrealização. Uma semente ou um ovo contém, dentro de si, a força que irá transformá-los em um organismo muito mais complexo, quer seja uma flor, uma árvore, um frango ou um ser humano. O processo de autorrealização não é apenas físico, em seres humanos, ele se estende até a maturidade e a sabedoria. Carl Gustav Jung e Abraham Maslow fizeram a mesma observação. Jung estava fascinado pelo processo de individuação, que impele os seres humanos a uma maior maturidade e serenidade. Maslow chamava-o autorrealização. Eles se referiam à autocura e à auto-complementação como a finalidade natural da vida. 2. Os métodos de tratamento descritos neste livro têm todos o mesmo objetivo, qual seja, fortalecer os mecanismos relacionados às formas vivas, das unicelulares a todo o ecossistema, seres humanos inclusive. Cada método, a seu modo, sustenta a tentativa constante do corpo em promover coerência e recuperar seu equilíbrio. Por isso, os mais diversos métodos funcionam em sinergia, não é necessário escolher um à custa dos demais. Ao contrário, todos se fortalecem. Por exemplo, como descobri enquanto estava pesquisando a literatura científica ao escrever este livro, cada um deles acaba por fortalecer o equilíbrio do sistema nervoso parasimpático. Esse ramo do sistema nervoso autônomo suaviza e acalma muitas funções diferentes no corpo e na mente. E, portanto, mais fácil vivenciar os benefícios que favorecem o humor e o alívio do estresse ao praticar a coerência do batimento cardíaco se você também se exercitar, ingerir mais ácidos
graxos ômega 3 ou eliminar os vestígios de velhos traumas emocionais por meio do EMDR, porque tudo isso ajuda a restaurar o equilíbrio entre os sistemas nervosos simpático e parasimpático. Ao fazer isso, eles ajudam a restabelecer o cérebro emocional e a mantê-lo em funcionamento otimizado. 3. A medicina moderna perdeu o conceito de sinergia. A maior de todas as transformações na história da medicina ocorreu na década de 1940. Pela primeira vez, doenças terríveis e mortais podiam ser debeladas por meio de um tratamento específico e confiável. A pneumonia, a sífilis, a gangrena, a tuberculose, todas cederam ao antibiótico. Esse novo remédio era tão eficaz que tudo que tinha sido essencial à medicina até então de repente parecia irrelevante, com um antibiótico, desde que o paciente o tomasse, a cura ocorria. Não importavam os cuidados médicos, o que o paciente comesse, ou se ele queria melhorar ou não. Ele tomava o antibiótico e a doença retrocedia. Os velhos pilares da medicina, o relacionamento médico-paciente, a nutrição saudável, a atitude do paciente, e assim por diante, pareciam conceitos antiquados e mal orientados. A partir daquele avanço fantástico, uma nova medicina nasceu no mundo ocidental, uma medicina que não levava mais em conta a história do paciente ou seu mecanismo de autocura. A nova e puramente mecânica perspectiva a respeito de pacientes e doenças imediatamente encampou toda a medicina, muito além do território das doenças infecciosas. Hoje, a maior parte do conhecimento ensinado nas faculdades de medicina no Ocidente está focalizado no diagnóstico de doenças específicas para escolher um tratamento específico. Essa abordagem funciona notavelmente bem para condições agudas, a remoção cirúrgica do apêndice no caso de uma apendicite, a penicilina para uma pneumonia, um corticosteroide para um ataque de asma, e assim sucessivamente. Todavia, a abordagem do tratamento específico deixa de curar verdadeiramente as doenças crônicas. Nas condições crônicas, a abordagem ocidental moderna em geral ajuda apenas nas crises, tais como em um ataque de asma ou um ataque cardíaco. Ela não ajuda nas condições subjacentes. Tomemos o exemplo do ataque cardíaco. Uma paciente entra em um pronto-socorro à beira da morte, pálida, nauseada, sufocando, com uma dor esmagadora no peito. Os médicos sabem exatamente o que fazer. Em questão de minutos, o oxigênio flui através da tubulação inserida em suas narinas, a nitroglicerina dilata suas veias e artérias, o beta-bloqueador diminui seu ritmo cardíaco, a aspirina previne a coagulação adicional e a morfina alivia sua dor. Ela consegue respirar normalmente, é capaz de conversar com sua família, e consegue até sorrir. Em diversos sentidos, essa é a medicina no que ela tem de melhor. Porém, apesar do drama dessa intervenção poderosa, a doença subjacente, a coagulação progressiva das artérias da paciente devido à inflamação causada pelas placas de colesterol, não foi sequer tocada. Até hoje, as intervenções mais eficazes para tratar das doenças subjacentes são decepcionantemente não técnicas. Eu quase diria não modernas. Elas consistem em uma combinação de gerenciamento do estresse, exercícios e melhor nutrição. A sinergia entre essas mudanças de estilo de vida pode induzir uma limpeza profunda das artérias, muito parecida com a limpeza de um rio poluído. E isso também vale para a ansiedade e a depressão. Elas são doenças crônicas, nada
parecidas com as infecções agudas ou com braços quebrados. Uma doença crônica surge em face de interações complexas entre sistemas físicos que estão funcionando mal. Ela também é alimentada por um certo tipo de poluição vinda de fora, quer na forma de nutrição, de eventos traumáticos ou de relacionamentos dolorosos crônicos. Após anos de funcionamento mal adaptado e do envenenamento vindo de fora, seria ingênuo pensar que uma simples intervenção ou um único tipo de intervenção poderia sistematicamente reequilibrar o sistema e colocá-lo no rumo da autocura. Todos os clínicos que trabalham com doenças crônicas, quaisquer que sejam, concordam neste ponto. Uma sinergia entre várias intervenções é a única maneira de reverter uma condição que perdura muito tempo no corpo onde se estabeleceu. Mesmo os psicoterapeutas mais entrincheirados e os psiquiatras biológicos são forçados a admitir que combinar psicoterapia e medicação é mais eficaz do que só utilizar uma delas no caso de formas crônicas de depressão. Isso foi recentemente confirmado por um longo e impressionante estudo em centros universitários, publicado no New England Journal of Medicine. 4. Para superar uma doença crônica, precisamos capitalizar todos os mecanismos de autocura a que temos acesso. Precisamos construir, por meio de várias intervenções, uma sinergia de tratamento maior do que o momentum da própria doença. Foi de acordo com esse espírito que apresentei os diferentes métodos discutidos neste livro. Mesmo que cada um deles já tenha sido estudado individualmente e tido como eficaz, o tratamento mais eficiente é descobrir a combinação que melhor se adapta a cada pessoa e que tem maior chance de transformar sua dor e dar à vida sua energia de volta, elaborando seu próprio plano. Já revimos muitos meios capazes de chegar ao cérebro emocional e auxiliar no restabelecimento da coerência. Então, concretamente, como começar? Em nosso Centro de Medicina Complementar na Universidade de Pittsburgh, estabelecemos regras simples para ajudar a escolher a melhor combinação para cada paciente. Conduzimos cada um deles em meio a um processo gradual, em que cada tratamento se ajusta perfeitamente ao seguinte. Os princípios são: 1. Prática da coerência cardíaca. A prioridade é aprender a controlar nosso ser emocional. Ao longo da vida, desenvolvemos nosso método preferencial de autoalívio em épocas de estresse crescente. A maior parte do tempo somos encorajados a praticar um ou outro porque alguém está ganhando dinheiro com sua venda, e não porque seja particularmente eficaz ou nutritivo para nosso equilíbrio emocional. Talvez tenhamos aprendido a confiar no chocolate, no sorvete, na cerveja, no uísque ou no cigarro assim que sentimos os primeiros sinais de estresse, ou talvez tenhamos aprendido a nos refugiar nos efeitos anestesiantes da televisão. Estas são, de longe, as opções mais comumente utilizadas quando a vida não está mais fornecendo o que desejamos ou esperamos. Se nos voltamos para a medicina convencional em busca de ajuda, esses pequenos assistentes diários têm grandes chances de se transformar em remédios ansiolíticos, como Valium, Ativan ou Xanax ou antidepressivos. Nos anos 60, quase todas as revistas de medicina nos Estados Unidos traziam um anúncio sobre o Librium, predecessor do Valium. Ele dizia, em letras garrafais, Librium, qualquer que seja o problema. Hoje, é mais provável que nos digam para tomar Prozac, Zoloft ou Paxil. Mas o espírito é, de muitas maneiras, o mesmo. A mensagem que acompanha tais medicamentos ainda é que eles presumivelmente funcionam qualquer que seja o
Problema. Essa crença tenaz é uma das razões para que estejam entre os remédios mais receitados e lucrativos da atualidade. No lugar de um médico, você, ou seus filhos, pode receber aconselhamento de um grupo de amigos um tanto confusos e perdidos, que podem levar a alternativas muito mais drásticas do que os métodos de autoalívio preferidos: maconha, cocaína ou heroína são as versões de rua do leitinho da mamãe. Obviamente, quando possível, uma pessoa estaria em muito melhor forma se capitalizasse as habilidades de autocura do cérebro emocional e do corpo para chegar ao equilíbrio entre cognição, emoções e uma sensação de confiança no que a vida pode nos dar. Em Pittsburgh, encorajamos nossos pacientes a descobrir sua habilidade para controlar a coerência cardíaca a fim de usá-la quando confrontados com as mudanças inevitáveis da existência em vez de se voltar para o cigarro e o chocolate. Aprender a entrar na coerência pode substituir métodos de autocura menos saudáveis e frequentemente menos eficazes para gerenciar o estresse. Para aprender a maximizar sua coerência cardíaca. Comece por reler a descrição do treinamento da coerência cardíaca na página 63. E a praticar a técnica da concentração respiratória e mental por pelo menos 10 a 15 minutos todas as noites antes de ir para a cama. Esse é um bom momento para praticar. Porque a maioria das pessoas pode se preparar para a transição do dia, ambiente exterior, agitado para a noite, ambiente interior, calma. E uma ótima oportunidade para se reconectar ao núcleo de seu próprio ser e se permitir vivenciar a gratidão e o acolhimento pelo corpo, esse coração que nos carregou em meio a todos os altos e baixos do dia, como faz diariamente desde o primeiro dia. Exercitar tal prática antes de ir para a cama, numa hora em que não há outras necessidades, só pode melhorar a qualidade de seu sono e, por conseguinte, mais do que compensar os poucos minutos necessários para fazer a conexão e apreciar a vivência. Ademais, isso ajuda a lembrar o que você pode sentir interiormente quando faz um esforço para estar conectado com o seu próprio coração. E é a prática desse sentimento que torna mais fácil evocá-lo quando ele é mais necessário, em situações de estresse. O passo mais importante é praticar a coerência quando as coisas em sua vida não estão dando certo e levando sua fisiologia ao caos. O que fará a diferença em como você se sente a sua habilidade em gerar coerência no seu coração e na sua mente. Precisamente quando as circunstâncias são adversas, quando você está preso no trânsito, quando gritam com você, quando seus filhos chegam em casa com um boletim escolar ruim ou quando um colega de trabalho zomba da ideia que você acabou de dar. Em todas essas situações, temos apenas duas escolhas: nos aferramos a ela e nos sentimos mal interiormente ou nos prendemos a ela e vivenciamos a coerência. Muitas pessoas podem vivenciar o sentimento leve do relaxamento ou o aconchego e a leveza dentro do peito decorrentes da coerência sem um sistema de biofeedback computadorizado. Entretanto, há quem se sinta mais confortável com o exercício se puder provar a si mesmo que está realmente produzindo coerência em seu ritmo cardíaco. Se esse for o caso, é possível comprar programas de computador que podem ser utilizados na maioria dos PCs para testar e verificar se progressos estão sendo alcançados e quão facilmente é possível gerar coerência semana a semana, mês a mês. 2. Dialogue com suas memórias dolorosas. O próximo passo, quando possível, é identificar os eventos passados que continuam a acionar emoções dolorosas quando você pensa nelas no presente.
Se falar ou pensar sobre algo que aconteceu no passado a faz chorar ou emergir em fortes sentimentos de raiva, então isso significa que ainda não foram resolvidos. E as memórias nas quais tentamos não pensar costumam ser aquelas que deixaram uma cicatriz dolorosa no cérebro emocional. Muitos pacientes tendem a subestimar a importância de mágoas passadas. Eles não percebem como velhas feridas continuam a condicionar seu modo de viver no presente, constantemente atiçando o ferrão, ou talvez simplesmente reduzindo a habilidade de vivenciar o prazer. Porém, algumas sessões de EMDR são suficientes para eliminar as consequências de antigos sofrimentos e fazer surgir uma nova e mais harmoniosa perspectiva de vida. Pensando nisso, você deve aventar a hipótese de entrar em contato com um psicoterapeuta competente nessa área. Pergunte ao seu clínico geral sobre quem ele recomendaria como um bom terapeuta. Como ocorre com todas as outras formas de psicoterapia, o EMDR funciona melhor nas mãos de um terapeuta bem preparado e acolhedor em quem você possa confiar. 3. Gerenciar conflitos e 4. Enriquecer relacionamentos. Após trabalhar sobre o passado, é importante identificar os conflitos crônicos nas relações mais importantes do presente, tanto em casa, com os pais, filhos, sócios, irmãos e irmãs, como no trabalho, com o patrão, colegas e funcionários. Esses relacionamentos condicionam nosso ecossistema emocional. Se continuamente poluírem o fluxo de nossa vida emocional, acabarão por bloquear nossos mecanismos de adaptação e autocura. Por outro lado, se eles forem purificados, podemos pôr o pé na estrada do equilíbrio e da harmonia interna. Ocasionalmente, a resolução de velhas feridas traumáticas é suficiente para permitir que nossos relacionamentos encontrem uma nova vida. Livres dos fantasmas do passado, é possível achar maneiras completamente novas, e mais saudáveis, de nos relacionar com aqueles que são importantes em nossa vida. Aprender a ser um comunicador emocional mais eficaz, por meio da comunicação assertiva não violenta, é um modo direto e poderoso de agregar mais equilíbrio a nossos relacionamentos. Devemos constantemente lutar para conseguir meios mais efetivos de nos comunicar, além de praticar as técnicas de escrita. Neste livro, há workshops úteis para melhorar as técnicas de comunicação. Quando os conflitos mais importantes estão na esfera dos relacionamentos pessoais mais íntimos, o problema exige a intervenção de um terapeuta de casais ou familiar. Para começar a aprender a se impor com eficácia por intermédio da comunicação emocional saudável, releia a seção O Cartão de 6 Sugestões para Lidar com Conflitos, na página 206. Copie o método FTASSEN em um cartão e pratique-o regularmente. Primeiro com as pessoas em que você confia e em seguida para outros relacionamentos. Depois que já tiver ganhado confiança. Assim como funcionou com o pai que o usou para lidar melhor com os filhos, no fim ele se tornará uma segunda natureza. Para enriquecer e fortalecer ainda mais os seus relacionamentos, releia a seção Apere para o Coração na página 213 e copie os dados em um cartão. Comece com um relacionamento no qual diminuir o ritmo e escutar-se constituem um desafio para você. É provável que os maiores benefícios sejam vislumbrados rapidamente. Talvez seja melhor praticar a primeira vez no telefone, ninguém vai notar que você está usando um cartão. 5. Maximize o ômega 3. Quase todo mundo pode se beneficiar de uma mudança na dieta capaz de
Restabelecer o equilíbrio necessário entre os ácidos graxos ômega 3 e outras fontes de gordura. Sabemos hoje que a dieta cretense, particularmente rica em ácidos graxos ômega 3, pode restaurar a saudável função cardíaca. Uma nova pesquisa revela que ela pode influenciar positivamente a variabilidade cardíaca e também combater o estresse e a depressão. Deveríamos ao menos pensar em reequilibrar a dieta aumentando o conteúdo de peixe ou fontes de ácidos graxos ômega 3 vegetarianas e reduzindo gorduras não saudáveis. Antes de tomar um antidepressivo receitado casualmente, devem-se levar em conta os benefícios de tomar suplementos ômega 3, acima e além das mudanças na dieta. Item comece por adicionar alimentos com alto teor de ômega e GA3S, incluídos na lista da página 155. Item avente a possibilidade de adicionar um suplemento de óleo de peixe ao seu regime. Comece com 1 grama diário de AEP, ácido eicosapentanoico. Provavelmente o mais importante dos ômega 3S para a depressão. Provoca muito poucos efeitos colaterais, além de ocasionais solturas intestinais ou mal-estar gástrico se você começar com uma dose que seja muito alta para o seu estômago suportar. Se ficar com gosto de peixe na boca, tome o suplemento no início da refeição ou à noite, quando estiver indo para a cama. Item verifique com o seu médico se você está tomando Coumadin, ou seu equivalente genérico, varfarina, aspirina ou qualquer outra medicação que afete a coagulação do sangue, uma vez que o ômega 3S também pode reduzir a coagulação. Isso pode exigir uma redução na medicação. Item dados existentes sugerem que o ômega 3S é importante para o desenvolvimento fetal e que ajuda a prevenir a depressão pós-parto. Porém, é sempre importante tomar mais cuidado com o que se toma durante a gravidez, especialmente nos primeiros 3 meses, e a amamentação. Assim, se você planeja engravidar ou se está amamentando, busque o conselho de seu médico quanto ao suplemento ômega 3 e sobre o tipo de suplemento que estiver considerando. 6. Consiga um barato à base de exercícios. Recomendar um programa regular de exercícios físicos já se tornou lugar comum entre médicos. Entretanto, é muito raro isso ser feito com pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, embora os benefícios sejam claramente estabelecidos. Essa opção está aberta a todos e tudo que se exige é um investimento de 20 a 30 minutos 3 vezes por semana. Item lembre-se, é a regularidade, e não a intensidade, que importa para a redução do estresse e da ansiedade. Item escolha uma atividade que considere uma brincadeira, ou pelo menos muito prazerosa. Não se obrigue a fazer jogging se você prefere natação e não se pressione demais. O único exercício inadequado é não se exercitar. E melhor começar com um trote de 10 minutos do que não fazer nada. Diminua a marcha assim que ficar sem fôlego. Retome o passo quando estiver respirando confortavelmente de novo. Depois de algumas semanas de prática regular, você se sentirá cada vez mais à vontade e notará que não vai mais precisar parar onde e quando costumava fazer. Mas isso leva algumas semanas. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Item se achar isso impossível, junte-se a um grupo com a mesma mentalidade, pois ele pode motivá-lo e ajudá-lo. O erro neste caso seria se juntar a pessoas em muito melhor forma que a sua e que possam desencorajá-lo. Isso não diz respeito a ficar-se comparando com ninguém,
mas em achar suporte e motivação para ir em frente várias vezes por semana, seguidamente. Item sobretudo, o sucesso de um programa de exercícios está em seguir os 3 PS. Prazer, com pessoas e persistência. 7. Despertando com o sol. Tomados pelo mesmo estado de espírito referente aos exercícios, devemos pensar em fazer outra mudança não invasiva em nossos hábitos, permitir que o corpo se beneficie acordando em maior paz de manhã. Tudo de que precisamos para reprogramar nosso relógio biológico todos os dias é trocar o irritante despertador por um suave simulador de aurora. O primeiro passo a fazer é manter uma rotina regular, ir para a cama e acordar mais ou menos à mesma hora todos os dias. Estudos realizados com pacientes que têm altos e baixos de humor demonstram que uma rotina de sono os ajuda a ficar serenos e a manter seu equilíbrio. 5. Isso pode ser difícil quando você se sente estressado por todas as coisas que precisam ser feitas na vida ou quando se sente deprimido e seu sono é afetado. Todavia, é um passo importante para trazer de volta a sincronia dos ritmos biológicos. Depois, tente se beneficiar com a influência reguladora que é acordar com a luz da aurora. Durante o verão, você pode tentar simplesmente manter as cortinas abertas. Embora isso não lhe dê o controle sobre a hora em que a aurora começa a despertá-lo. Isso muda um pouco a cada dia. Para conseguir o controle sobre o momento em que a aurora o desperta, será preciso adquirir um simulador de aurora. Para que o simulador da aurora possa controlar a hora do seu despertar, e não a luz natural do dia, caso isso seja mais cedo do que a hora em que você habitualmente acorda, certifique-se de que suas cortinas ou venezianas podem bloquear a luz exterior por completo. Isso não é problema no inverno, quando todos temos a tendência de acordar antes do sol. Programe sua luz para acender 30 ou 45 minutos antes de sua hora de acordar. Faça experiências com a duração que funciona melhor para você. Embora nem todos os simuladores da aurora lhe deem o mesmo leque de escolhas. Apesar de todos os benefícios, os simuladores da aurora não permitem diminuir a quantidade de sono que é ideal para você. Ainda será preciso dormir o suficiente para se sentir recuperado no dia seguinte. 8. Abra seus meridianos. Bem verdade que a acupuntura representa maior investimento de tempo e dinheiro do que alguns dos outros métodos. Temos recomendando tratamentos de acupuntura principalmente para pacientes que sofrem não apenas de depressão ou ansiedade, como também de dores físicas ou outros problemas físicos que sabidamente respondam a essa modalidade. Em tais casos, as agulhas chinesas podem solucionar os 2 tipos de problema ao mesmo tempo. Quando a dor física é um fardo constante no corpo, superar a depressão é muito difícil, mas, uma vez que a acupuntura já demonstrou resultados com ambos os tipos de sintoma, ela pode ser muito útil nessas circunstâncias. Bons profissionais precisam de tempo para conseguir uma avaliação completa de sua história e de seus sintomas antes que comecem a estimular seu corpo com agulhas. Eles devem ser tranquilos e cuidadosos e a inserção das agulhas deve ser praticamente indolor. Ademais, devem estar preparados para trabalhar em cooperação com o seu médico e com medicação convencional. Cuidado com os acupunturistas que prometem demais ou com aqueles que tentam desviá-lo de abordagens convencionais que deram certo para você. 9. Busque uma conexão mais ampla. Finalmente, para a maioria de nós, uma sensação mais verdadeira de paz só pode ser
conseguida depois que tivermos encontrado um jeito de participar na comunidade em que vivemos e nos sentirmos confortáveis com o papel que desempenhamos nela. Apesar disso, muitos encontram alívio na sensação, uma experiência física no corpo, de estarem conectados, não apenas aos outros à sua volta, mas a um mistério muito maior que nos transcende. Aqueles que têm a sorte de estar conectados dessa maneira frequentemente se sentem impulsionados muito além do simples bem-estar, têm a impressão que retiram sua energia daquilo que dá significado à própria vida, nas horas boas e nas más. Item dê um tempo a si mesmo para pensar sobre lugares e pessoas com que você se sente em casa, fora de seu círculo familiar imediato, aqueles cuja existência faz o mundo parecer um lugar melhor para você. Esse lugar ou grupo pode ser um parque em sua cidade ou um bosque, uma escola, uma cozinha, um coral, uma igreja ou templo. Talvez um abrigo para animais ou mesmo um grupo de dança de salão. Item a metas, crenças ou filosofias específicas nas quais você realmente acredita. Alguma coisa que você acha que torna a vida no planeta melhor? Pode ter algo a ver com a alfabetização, mas também com a conservação da vida selvagem ou com o fato de se sentir mais perto do mistério do universo e da união de todas as coisas. Item se você conseguir combinar este sentimento essencial de se sentir em casa com ideias em que realmente acredita e achar uma atividade ou um grupo que incorpore um e outro, então pense em como se envolver ou como pode contribuir sendo quem você é, em sua própria cidade, de acordo com seus próprios meios.